Bom, vamos então ao Rio de Janeiro, porque já a maioria, o tribunal já tem votos suficientes para o impeachment de Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro. Quem acompanha o julgamento do governador fluminense é o repórter Gustavo Sleman. Boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde, Cris, a todos que nos acompanham. Um momento histórico agora para a política fluminense e também para a história do Rio de Janeiro. Isso porque pela primeira vez um governador sofre impeachment no Rio de Janeiro. É o caso de Wilson Witzel, impeachment dele que foi aprovado pelo Tribunal Especial Misto que julgava o processo de impedimento do político. Esse pedido foi aceito, o impeachment foi aceito após o voto decisivo do deputado estadual Alexandre Freitas, do Partido Novo, que faz parte do Tribunal Especial Misto, esse colegiado que é formado por 5 deputados e 5 desembargadores. Eram necessários 7 votos dos 10 membros, e aí o voto decisivo partiu de Alexandre Freitas. Com isso, 7-0, o grupo formou maioria para a aprovação do impeachment. Agora, após a conclusão da votação dos demais membros, vai ocorrer um outro pleito que vai definir por quanto tempo Witzel vai ficar sem direitos políticos. Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. Mas olha, Cláudio Lana, ainda me impressiona o caso do Wilson Witzel. É um cidadão, né, vindo ali do Poder Judiciário, que vendia a questão, né, toda aquela retórica do combate à corrupção e que viria a ser eleito depois de uma sequência horrorosa de governadores do Rio de Janeiro presos, né, condenados, né? E com talvez o mais emblemático, o Sérgio Cabral. Talvez não é o mais emblemático, né, Cláudio? E ele mergulha na mesma... Geosmina. Na mesma Geosmina. É isso. Resumiu bem, Lana. É isso. Essa questão É preciso lembrar sempre o seguinte, né? Um impeachment dessa natureza é uma decisão política, né? Ainda é preciso verificar a apuração, como é que eu diria, policial e do Ministério Público, e também que a justiça se manifeste sobre essas denúncias. Denúncias são muito graves, denúncias de corrupção, etc. e tal. Eu também tenho a mesma perplexidade que você, viu, Cris? Uhum. Mas é preciso a gente ficar sempre... Essa aí não é uma condenação judicial, é uma condenação política, né? Do ponto de vista político, ele está condenado, está ferrado. Aliás, quando eu disse que ele estava no sal, né, porque essa é a história de todos, ou quase todos os políticos que respondem a um processo de impeachment. Quando ele é afastado do cargo, o vice, meu caro, no minuto seguinte começa a trabalhar fortemente para garantir a cassação definitiva do titular para assumir o cargo, né? Isso é conhecido aí o trabalho do vice, do atual, que é o governador em exercício do Rio de Janeiro, agora vai ser governador em definitivo, né? Mas como eu disse, é uma questão política. Na Assembleia Legislativa do Rio, ele se ferrou. Me lembro que quando ele foi afastado, só não foi por unanimidade porque um dos deputados se absteve, e era o líder. Nem o líder do governo votou favoravelmente ao governador. Enfim, e isso acabou hoje, né, sacramentado com essa decisão, mas isso não pode ficar apenas nisso, né? Se o governador de fato é acusado, é suspeito de haver cometido crimes de corrupção, ele precisa ser denunciado por isso e precisa responder por essa corrupção como qualquer outro cidadão, né? Como qualquer outro cidadão que cometa desatinos dessa natureza. Foi interessante porque ele não compareceu ao julgamento, né? Não ocupou o banco dos réus, ele virou uma espécie de narrador do próprio julgamento nas redes sociais e se comparou, inclusive, ao ex-presidente Lula, e eu acho, olha, tem muitas semelhanças. Não desistirei jamais do cargo, abre aspas, fecha aspas, para Wilson Witzel após a sessão, o início da sessão, né? Agora a gente já tem um desfecho. É impressionante essa história, parece coisa de filme de terror no caso do Rio de Janeiro, né? Porque é um atrás da outro e o Estado sai sempre cada vez mais fragilizado, mais ferido, e a população enfrentando o tipo de problema que a gente acabou de falar. Geosmina, parece brincadeira, gente, mas a água é essencial. Então é esse tipo de gente que governa o Rio de Janeiro, né? E que tem que enfrentar, passa mais tempo se defendendo, porque está sempre enrolado, do que trabalhando. Uhum. E aí a gente paga esse pessoal com dinheiro público, enfim.